Essas próximas semanas vão ser extremamente importantes para o mercado digital. E por que elas vão ser importantes para o mercado digital, né? Por que eu estou dizendo isso, né? A gente está passando por um momento, a gente está vendo um momento onde aquelas grandes startups, aquelas startups com um crescimento absolutamente acelerado, vão finalmente protocolar sua entrada no mercado público, né? Ou seja, elas estão fazendo IPO, que a gente chama, né? Que nada mais é do que abrir suas ações na Bolsa de Valores, né? Nesse caso da de Nova York em geral, né? Mas por que isso é importante para o mercado digital, Juliano? Bom, quando a gente fala de mercado digital, a gente está falando de um mercado extremamente rápido, né? A gente não está falando... É muito diferente, para quem não conhece também o mercado digital, é muito diferente de um mercado onde você tem, sei lá, uma loja física, né, com produtinhos lá físicos que você está vendendo e que de repente tem uma dificuldade de escalar, ou seja, é muito difícil você replicar. Se você quiser, por exemplo, imagina que você tem uma loja de sapatos, por exemplo, e você quer dobrar o faturamento da tua loja de sapatos. É muito difícil, né? Muito provavelmente você vai ter que abrir uma nova loja e aí vai passar por construção, decoração, montagem de equipamentos, né? Instalação, contratação de pessoas, etc. No mercado digital, para você dobrar um faturamento é relativamente muito rápido e muito fácil. E dependendo do mercado onde você esteja, você pode não só dobrar, você pode ganhar 10 vezes mais, né? Simplesmente aumentar 10 vezes o seu faturamento, 20 vezes, 100 vezes. E um exemplo disso é o Slack. A curva de crescimento do Slack é absolutamente incrível. Na verdade, eu escrevi um e-book sobre o Slack, né? Sobre a estratégia do Slack. O Slack é uma das startups, não, me corrigindo. É a startup que mais cresce na história do planeta. Nunca houve uma startup que tivesse um nível de crescimento, uma velocidade de crescimento do Slack. Para você ter uma noção, se você não conhece o caso do Slack, não leu meu e-book, uma das coisas que demonstram o que eu estou falando é o fato de que o Slack, após o lançamento, ou seja, a startup foi lançada, se lançou no mercado e em menos de um ano eles já eram unicórnios, ou seja, eles já tinham a valoração, né, o valuation que a gente chama, de mais de $1 bilhão em um ano. Imagina que é você lançar a tua empresa e em menos de um ano a tua empresa valeu $1 bilhão. É absolutamente incrível, né? Enfim, e nessas próximas semanas a gente vai ver 2 ou 3 IPOs que são IPOs, de novo, né, abertura no mercado na Bolsa de Valores, que são absolutamente incríveis. A gente vai ver Uber. A gente teve recentemente a Lyft, né, que é um concorrente do Uber, principalmente na América do Norte, e que é super forte também, né, mais fraca do que o Uber, mas super forte também. E ela abriu suas ações na Bolsa de Valores, o que foi um choque, né, para muita gente, porque muita gente não esperava ver a Lyft abrindo para a Bolsa de Valores num espaço tão curto de tempo. Mas ela abriu na Bolsa de Valores e as ações dela, cada ação estava com uma avaliação de $78 por ação. É um valor muito bom para uma startup como a Lyft, que perde dinheiro a cada mês, né? Mas que tem um índice de resultado bacana e tem um crescimento bacana. A Uber, gente, é um caso muito específico, porque a Uber é um mamute, né? É uma empresa absolutamente gigantesca, e que perde muito dinheiro. Gente, a Uber perde muito dinheiro. Para quem não conhece o caso da Uber, pode ser considerado uma startup que mais perde dinheiro no mundo hoje em dia, né? Os caras perdem a um nível aceleradíssimo, assim, perdem tipo 300, quase 400 milhões por quarter, né? Que é um trimestre, né? Por trimestre, né? Então, um nível aceleradíssimo de prejuízo, mas enfim, é uma startup que ao mesmo tempo continua crescendo relativamente, cresceu menos nesse último trimestre, que já é uma empresa muito grande, mas continua com aceleração de crescimento, mas não diminuiu necessariamente a sua perda de faturamento, né? Continua perdendo dinheiro e rápido. Então vai ser muito interessante ver como os investidores vão encarar isso e como eles vão fazer em termos de valuation, né? Se eles vão realmente apostar no Uber como fizeram com a Lyft ou se não. Eu acredito que vão. A minha teoria é de que vão sim, a Uber vai ganhar muito dinheiro nesse IPO, potencialmente bilhões nesse IPO, né? Só com a venda das ações dela, o que vai dar uma nova injeção de grana na empresa que
que não dá para dizer que não domina o mercado. A Uber realmente domina o que a gente considera no mercado, pelo menos no mercado ocidental, né, do planeta, quem domina é a Uber. Mas mais interessante do que isso é justamente o Slack. O Slack vai fazer IPO nas próximas semanas. E, gente, para quem não entende, e até o motivo de eu estar gravando esse vídeo, né? Para quem não entende a importância que isso tem, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Por que esse IPO do Slack é o mais importante, na minha opinião, de todos os que a gente vai ver na história de startups até o momento? E muito potencialmente para o futuro também, tá? O Slack é uma ferramenta SaaS, tá? É um Software as a Service, né? Para quem não sabe, a minha empresa recentemente foi vendida, era um SaaS. É um SaaS, né? Continua rodando. Quem comprou foi uma empresa americana, né? E assim, para você ter uma noção, quando você tem um SaaS, é um software, né? A gente chama de Software as a Service, né? De novo, um software como serviço, ou seja, não existe estrutura física necessariamente. Você está vendendo um software, ou seja, são bits, né? Você está vendendo um sistema. Ou seja, o nível de crescimento que você pode ter com uma ferramenta como essa é muito grande. O Slack não tem nenhum... O Uber tem lá o componente de ter que ter motoristas e tal, o Lyft também. O Slack não, é uma ferramenta, é um software. Então você pode crescer muito rapidamente e o Slack conseguiu isso. Não só ele conseguiu crescer com muita velocidade, para você ter uma noção, assim, a referência de dinheiro, em 2017 o Slack fechou com, em 2016, no final de 2016 para 2017, o Slack fechou com 100 milhões de faturamento. Em 2018 ele já fechou com 200 milhões de faturamento, ele dobrou. E de 2018 para 2019 ele já dobrou de novo, para quase 400 milhões de dólares, né? A gente está falando de um ritmo de crescimento muito acelerado. Imagina o que é você dobrar e conseguir dobrar de novo, e muito provavelmente eles vão conseguir dobrar de novo durante o ano de 2019. E isso é muito interessante, gente. É muito interessante ver o nível de crescimento de uma startup como o Slack. E como ela tem um crescimento muito feroz, muito rápido, muito agressivo, né? E ela continua ainda a perder dinheiro, mas ela perde muito sabiamente, porque ela não perde tanto, ela está perdendo 140 milhões mais ou menos de dólares por trimestre. Como ela tem uma perda que é ainda bem razoável, bem tranquila para administrar, e tem bastante dinheiro no banco, ela vai ser um marco para as startups. Ela vai ditar o tom, para vocês entenderem, ela vai ditar o tom de valoração de uma startup. Ela vai ser aquele tipo de o IPO do Slack, vai ser o tipo de IPO que vai dizer para investidores e para empreendedores qual é a avaliação que a tua startup pode ter daqui para frente. Porque o Slack tem uma avaliação de mais ou menos, você vê, ele está faturando 400 milhões e ele tem uma avaliação de 7 a 9 bilhões de dólares. Né? A gente está falando de quase 15 vezes o valor, quase 15 vezes, ou mais, na verdade, quase 20 vezes, o valor do faturamento anual de uma startup, né? que está em pleno crescimento. Então isso vai ditar muito quanto é corroborado uma startup valer. Né? A partir de então, se o Slack realmente fizer o que a gente acha que ele vai fazer, que é ter um valuation de 7 a 9 bilhões, significa que quando a tua startup tem um faturamento anual de, por exemplo, sei lá, 1 milhão, ela pode sim muito bem valer 20 milhões. E se ela tem um faturamento de 10 milhões, ela pode muito bem valer 200 milhões. Isso é muito importante. Isso vai ditar, de novo, isso na minha opinião vai ditar, na minha opinião só não, né? Na opinião de muitos especialistas no assunto, isso vai ditar o tom do que uma startup pode fazer em termos de exits, né? Que é a ida à bolsa de valores. Enfim, uma informação interessante para vocês verem o nível de resultado do Slack, uma informação muito interessante é que ele não vai abrir as suas ações na bolsa como o Uber, por exemplo, está fazendo. O Uber está fazendo a sua entrada na bolsa de valores basicamente para conseguir mais dinheiro, né? Para levantar fundos, para levantar capital. O Slack não.
Porque o Slack tem dinheiro em caixa, tem muito dinheiro em caixa. E ele sabe que ele não vai gastar esse dinheiro porque ele já é extremamente agressivo com o marketing dele e mesmo assim ele está controlando as perdas dele. Então ele pode muito tranquilamente, dobrando, por exemplo, o nível de faturamento, zerar e começar a gerar resultado positivo, né? Então, a princípio, ele realmente não precisa de dinheiro. Então, o que ele está fazendo é muito interessante. Eles estão fazendo uma coisa que a gente chama no mercado digital de, enfim, no inglês, né, que é direct posting, né? É quando você abre as suas ações para compra direta. Ou seja, ela não é uma ação que vai ficar circulando na bolsa, necessariamente, mas sim uma ação que vai ser vendida de uma pessoa que detém aquela ação dentro da empresa para investidores que estão fora da empresa, né? Que estão fora que não possuem uma ação dentro daquela empresa, dentro do Slack no caso, né? E isso é muito interessante porque significa que e por que o Slack está fazendo isso, né? O Slack está fazendo isso claramente para ter liquidez, para dar liquidez para os investidores. Imagina que você é um investidor, você colocou lá, sei lá, 5 milhões no Slack e você colocou uns 5 milhões no momento que o Slack valia, sei lá, valia pouco, valia, não sei, você colocou 5 milhões, o Slack valia na época 200 milhões. Ora, nesse momento em que o Slack saiu de uma avaliação de 200 milhões para 9 bilhões, você vai ganhar muito dinheiro. Né? Um cara que colocou 5 milhões no estágio inicial do Slack vai ganhar muito dinheiro agora, porque a avaliação do Slack cresceu muito. E é assim que os investidores fazem, né? Para quem tem curiosidade sobre isso, eu falo um pouquinho sobre isso em alguns vídeos, mas basicamente o investidor, quando ele investe numa empresa, né, numa startup, ele espera que a empresa dele cresça, que aquela empresa que ele está investindo cresça e que ele consiga vender aquela ação dele por muito mais. Isso tem acontecido pra caramba, principalmente no mercado norte-americano, né? Última informação, para quem o meu livro o meu e-book do Slack custa R$35. Ele tá disponível no meu site para quem entrar lá no meu site. Mas para quem está de olho nesse e-book, eu vou fazer na hora que o Slack entrar realmente na bolsa de valores, durante aquelas 8 horas lá que ele entrar na bolsa de valores, eu vou colocar o meu e-book de graça para download, tá? Eu vou deixar ele de graça durante essas horas iniciais da IPO do Slack. Para quem está interessado, né? Obviamente, para quem está de olho nesse book, eu sei que tem bastante gente que fica de olho lá, que quer comprar e tal. E se você ainda não comprou e está de olho, não compra ainda, segura aí para as próximas semanas, né? Que você de repente vai poder baixar de graça no momento em que o Slack fizer a IPO. Tá legal? Promessa aqui que fica para ser cumprida no dia que o Slack entrar para a Bolsa de Valores. Combinado? Enfim, para quem tiver alguma dúvida, só me manda uma mensagem, né? Pode ser no YouTube ou nos canais no Instagram e Facebook, que eu vou ter o maior prazer de responder. Um grande abraço.